Paz e Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Intimidade com Deus e hoje o vídeo está muito, mas muito especial. Ele fala sobre 3 coisas que nos afastam dessa intimidade com Deus que a gente está buscando nesse mês inteiro. Mas de repente você está buscando intimidade e ainda praticando alguma dessas 3 coisas e eu posso dizer que a última é a pior. A primeira coisa que nos afasta de Deus é bem óbvia, tá lá em Isaías. As iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que é essa iniquidade? A iniquidade é aquele pecado que a gente já sabe que não deve fazer, Deus já nos ensinou e a gente insiste em fazer. É aquele pecado consciente. Ele nos afasta do Senhor, uma vez que a gente já sabe que não deve fazer e escolhemos o erro ao invés de escolher a santidade. Isso causa uma separação entre nós e Deus, mas calma, não precisa se desesperar, que em 1 João diz que Jesus é o nosso advogado. Se nós pecamos, nós podemos nos arrepender, chegar a Ele e Ele vai advogar nossa causa e é por isso que Ele veio. Um pecado, ele não é o fim. Jesus comprou a nossa redenção com o seu sacrifício. Número 2, que nos afasta de Deus é a distração. Jesus disse, que viria sobre a terra e muitas pessoas estariam desapercebidas. A gente entende que a nossa geração é uma geração desapercebida. A gente está tão focado em coisas aleatórias ou até mesmo não focados. Você percebe que às vezes a gente está vendo um filme, mexendo no celular, pensando em uma coisa, às vezes até lendo outra. A gente precisa de hiper-estímulos para ficarmos focados. Tem sido muito difícil nos concentrar em algo. E isso também tem acontecido dentro da nossa vida com Deus. A gente não consegue se concentrar na nossa intimidade com Ele, porque vem pensamentos, a gente não consegue ficar no momento presente. Mas se a gente não torna isso um hábito, se a todo tempo a gente não vive o momento presente, sabe, tem um psicólogo que ele fala uma coisa muito legal. Não corte o caminho, curta o caminho. Uma coisa que a gente faz muito é cortar os caminhos. A gente está tão ligado no objetivo, no final da linha, na linha de chegada, que a gente não curte os caminhos. A gente se distrai, a gente não percebe. E muitas das vezes a bênção é sobre o processo, não é sobre onde você vai chegar ou quando você vai chegar. Então as distrações como um todo têm nos afastado da presença de Deus, sejam elas através do celular, através da TV, através de N situações que a gente consegue se distrair e não focar no que é preciso. Aquela história de Marta e Maria, eu sempre falo assim, nossa, mas se Jesus estivesse na minha casa, eu ia querer dar o melhor pra Ele, eu ia querer que minha casa estivesse arrumadinha, ia querer dar o melhor, ia fazer o meu pavê, que eu sou a tia do pavê da família, fazer o meu pavê pra Jesus. E aí eu perguntando pra Deus que, poxa, me deu aquela identificada. Jesus falou, não foi errado, Yasmin, o que Marta fez. O problema é que não era o tempo daquilo ser feito. Muitas das vezes o problema não tá no que você tá fazendo. É pecado ficar na rede social? Não. É pecado ficar na TV vendo a série? Não. O problema é quando o tempo não é apropriado para aquilo. Era tempo ali de buscar a Deus. Então, ficar atarefada com as coisas da casa se tornou um erro. Então entendam isso, não é sobre que Marta estava errada, ela só estava no tempo errado. Agora, a terceira e última, e como eu falei, é a mais perigosa. A coisa mais perigosa que nos afasta de Deus é o orgulho. Vou dar um exemplo. Eu não preciso orar sobre isso, porque eu sei lidar com isso. Não preciso perguntar a Deus, porque eu vou resolver. Isso não acontece conscientemente. Até porque provavelmente você se escandalizou com essas palavras. Não vou nem perguntar a Deus porque eu vou resolver. Isso pode te escandalizar, mas inconscientemente a gente faz isso e não percebe. Percebe quando a gente traz isso pro consciente? Isso parece até uma blasfêmia. Nossa, eu não vou orar sobre isso porque eu sei resolver. Só que inconscientemente as coisas pequenas da nossa vida, a gente não vai dando prioridade a Deus, aquela prioridade em saber o que Deus quer, a gente simplesmente acha que sabe resolver. O orgulho é a razão pela qual a gente não se coloca de joelho. É a razão pela qual a gente não ora mais. É a razão pela qual a gente não lê mais a Bíblia, que não busca em Deus as respostas que precisamos. Porque a gente acha que a gente consegue. A gente acha que a gente é suficiente. Mas quando eu entendo que até para respirar eu preciso de Jesus, o orgulho vai embora. E aí entra no meu coração o que eu preciso, a dependência por Deus. Então entendam, essas 3 coisas podem estar te afastando de Deus. Talvez seja um pecado, uma iniquidade, aquilo que você já sabe que não deve fazer, mas continua fazendo. Pode ser uma distração,
Não é errado você fazer aquilo, mas é o tempo errado daquilo ser feito. Ou por último, pode ser o orgulho. Você está cheio de si, se sente capaz, suficiente. E a Bíblia diz em Provérbios, né? Não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. A gente precisa ter total dependência de Deus. Então esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha com alguém, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas esse vídeo. Então compartilha com alguém em nome de Jesus, que você seja um canal de bênção para essas pessoas, tá bom? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e tchau!